Bom, boa noite. Me chamo Natália. Hoje eu vim apresentar um produto turístico que eu desenvolvi para a atividade final da disciplina de Oficina de Planejamento Regional de Turismo. É um roteiro que eu proponho, ele se chama Caça à Formiga. E ele foi estruturado com base nas potencialidades culturais históricas e afetivas da cidade de Pelotas. Bom, agora falando um pouquinho de alguns tópicos que eu destaco aqui. De novo, o nome do roteiro, que é Caça à Formiga, onde o agente organizador é algo que foi proposto por mim mesma no perfil de Instagram que eu gerencio, que é o Bem-vindo a Pelotas, que fala um pouco sobre, tenta trazer um pouco sobre a ideia do pertencimento do pelotense e traz algumas figuras históricas da cidade e destaca alguns pontos interessantes da cidade também. Alguns tópicos aqui, a natureza do produto, é um roteiro turístico lúdico, interativo e urbano, onde o conceito central, ele se utiliza das docílias, que são as formigas, símbolos da Fena Doce, como um ponto guia para o percurso turístico cultural da cidade. Para começar, é importante lembrar que Pelotas ela possui um dos maiores acervos de arquitetura eclética do Brasil, num patrimônio reconhecido pelo IFAM desde 2018. Além disso, o município também recebeu o título de capital nacional do doce em 2024, onde, dentro desse contexto, a Fena Doce, que acontece desde 1986, ela se torna um dos maiores símbolos turísticos da cidade. E um dos elementos mais queridos da feira é a mascote docília, que é uma formiga que representa o trabalho doceiro e que nos últimos anos foi instalada em vários lugares da cidade. Como objetivo, alguns objetivos, objetivo geral, aqui a gente traz a procurada docília, que ela tem a partir desse roteiro da caça-formiga, ele funciona como uma espécie de caça-tesouro urbana, com a ideia que os moradores e turistas eles percorram diferentes atrativos da cidade, procurando as docílias, que estão espalhadas por 8 pontos da cidade e 2 pontos eles são privados. O roteiro ele também ele vai se basear através de fotos que vão ser divulgadas no Instagram. Vão ser feitas algumas charadas para tentar fazer com que as pessoas se familiarizem com o local antes de ir. Muitas pessoas daqui já sabem onde ficam as formigas, mas não sabem o potencial, além do potencial turístico, o contexto histórico desses lugares onde estão as docílias. Aqui um pouquinho dos objetivos específicos. Poder aproximar as pessoas da cidade de maneira mais divertida e participativa. Ele busca, ao mesmo tempo, incentivar o reconhecimento dos espaços pelos moradores, fortalecendo o sentimento de pertencimento e possibilitar que os turistas vivenciem Pelotas de uma forma acessível, interativa, conectada ao seu patrimônio cultural. Aqui eu trouxe alguns, as minhas cobaias, que são os meus sobrinhos, que eles vêm visitar, eles são daqui, mas eles estão morando em Florianópolis e toda vez que eles vêm, eu faço algumas brincadeiras com eles e eles gostam muito. Eles não podem ver uma formiga que adoram e tirar foto. Então, eu acho bem interessante essa parte, porque o roteiro ele pode ser feito por pessoa de qualquer faixa etária, especialmente famílias que gostam de turismo cultural e histórico. E a realização completa ela pode ser feita em 2 dias, depende muito do tempo, né? Do tempo disponível dessas pessoas e como elas querem aproveitar os espaços. E ela pode ser, um percurso, ele é em formato linear, ele é pensado na facilidade do deslocamento.
por ser um roteiro urbano, ele é ideal que o participante tenha um veículo próprio, porque daí a pessoa consegue, apesar de utilizar o transporte público, que consegue ir em qualquer um desses lugares, vai depender um pouco mais de tempo e disponibilidade. Já aqui eu vou dar uma lida bem rapidinha nos benefícios desse roteiro para o turismo local e regional, que para o município ele reforça a imagem turística de Pelotas além da Fena Doce, promove o uso dos espaços públicos e incentiva a mobilidade e circulação urbana, fortalece o comércio local, gastronomia, café, shopping. Para os moradores, além de resgatar o sentimento de pertencimento, apresenta a cidade de um modo lúdico e afetivo, incentivando o olhar mais atento ao patrimônio local. Para os turistas, ele proporciona experiência acessível e divertida, facilita o conhecimento dos pontos principais da cidade e aproxima visitantes da cultura doceira histórica. E para a região, ela ainda valoriza a identidade cultural do sul, do Rio Grande do Sul, e estimula o desenvolvimento de novos produtos turísticos. Bom, aqui é um pequeno spoiler do mapa, que apesar ele vai ser uma coisa, ele não vai ser divulgado o mapa, mas porque é para tentar incentivar as pessoas a tentar descobrir os locais. Mas eu deixei aqui marcado o mapa do jeito que ele, para tentar falar um pouco sobre a linearidade do trajeto. E eu coloquei alguns lugares já, eles são destacados de alguma forma. O primeiro é a rodoviária, que daí tem a formiguinha ali, já tem, e tem locais que são com valor histórico próximo. No caso, tem o Pop Center, que tem uma das formigas, que ele não é um local histórico, mas ele está junto da Praça dos Enforcados, está junto de uma ponte que quase ninguém conhece, uma antiga, onde passava o canal Santa Bárbara. Então, tem alguns locais que eles estão destacados ao lado, isso é quase um... Eu já estou falando um pouco das coisas que são colocadas, vão ser colocadas como pista. Além de charadas, vão ter fotos, então elas são umas pistas de onde pode ser que vai encontrar as formigas. Bom, em conclusão, o caça-fumiga, ele é um produto turístico que ele combina cultura, ludicidade, participação social, oferecendo uma nova maneira de vivenciar Pelotas. Ele reforça o turismo criativo e incentiva a valorização dos nossos espaços urbanos e contribui para fortalecer o sentimento de pertencimento e identidade local. Aqui estão um pouco das referências e muito obrigada.